Começou a preparação do Flamengo para a partida contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro e eu vou dizer uma coisa para você, tem crise lá no Galo, tem uma situação complicada, Hulk dizendo que vai sair do Atlético Mineiro e a gente vai analisar aqui a imprensa falando sobre isso, palpites e muito mais. E também, olha só, o Flamengo na Arena MRV nunca perdeu lá, são 3 vitórias consecutivas e 1 empate. E o Flamengo foi campeão inclusive lá da Copa do Brasil na era do Felipe Luiz. Vamos ver o que a imprensa falou sobre isso, sobre a crise no Galo, depois a gente vai ver as notícias do Mengão. Chega aqui, explode o dedo do like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo. E olha, desde já quero deixar um abraço aqui para o João Carlos, lá do Ceará, que sempre escreve nos comentários aqui do nosso vídeo. Tem também aqui o Fabrício, que está lá em Piauí, acompanhando nossos vídeos aqui, ele sempre deixa as mensagens. E também para Maria Rosário, que está lá na Bahia, que acompanha nossos vídeos e escreve sempre aqui nos comentários, deixando sempre palpites aqui. Então, olha só, escreve aí nos comentários de qual cidade você acompanha nossos vídeos e já coloca o seu palpite para a partida contra o Galo, que no próximo vídeo eu cito você aqui, tá bom? Créditos, canal ESPN Brasil, vamos lá para as informações do Flamengo. Depois do jogo, Hulk, um dos maiores jogadores da história do Clube Atlético Mineiro, desabafou. Estamos bem, estamos focados, o salário tá em dia, eu não vou colocar aqui pendência, eu tenho pendência, mas eu não vou estar colocando, não vou estar expondo ninguém. Não vou estar expondo ninguém. Eu não fiz isso em janeiro, quando me atacaram pra caramba em cima de mentiras, e mesmo assim mantive o respeito em nome da instituição, mas tive assim, oportunidade e posso dizer que total autonomia de colocar muita gente aqui para dar as caras. Só que por respeito ao clube, por respeito à torcida, eu jamais vou fazer isso. Né? Quem sabe, quando eu sair do Galo, não sei, pela conversa que eu tive com quem manda, posso sair do Galo no meio do ano, no final do ano. E quem sabe, quando eu sair, eu falo realmente o que precisa ser falado. As imagens do Hulk hoje deixando o centro de treinamento do Atlético Mineiro são imagens de hoje, ali atendendo aos torcedores, alguns autógrafos. Todo mundo, Rafa Marques, torcida, treinadores, né, comissão técnica, direção, jogadores, companheiros de time, todo mundo já mais ou menos sabe o desfecho dessa história. Logo mais, a gente não sabe quando, esse logo mais, de repente, até agora, no meio do ano, o Hulk deixando o Atlético depois de uma passagem maravilhosa, mas azedada, especialmente desde aquela quase ida ao Fluminense no começo agora de 2026, né? Eu acho que foi a segunda movimentação nesse sentido, Plihal. No meio do ano passado já havia prenúncio disso, o Atlético passava por um momento complicado. Teve a perda da Libertadores para o Botafogo em 2024, o Hulk bateu no peito, já assumiu a responsabilidade como liderança de vestiário, liderança técnica, mas fez um primeiro semestre muito ruim, só fazia gol de pênalti, e isso foi enervando os torcedores, né? Não a ponto de comprometer a idolatria que ele tem com o Atlético tem com ele, não é esse ponto. Mas já no ano passado começou esse desgaste. Aí isso foi potencializado nesse segundo movimento, que foi o Fluminense tê-lo chamado, ofertado a ele aparentemente um negócio que era vantajoso, né? Ele estava preocupado em fazer contratos que fossem por produtividade, o Fluminense não propôs isso a ele, ele se sentiu seguro, ele queria se transferir por alguma razão lá envolvendo os ajustes salariais, ele não fechou com o Flu e permaneceu no Atlético. E aí, claro, a relação foi ficando um pouco mais azeda. Eu acho que cabe para o Hulk no Atlético, mais ou menos, em termos de leitura de cenário, a mesma coisa para o Gabigol em relação ao Flamengo. No futuro, quando o Gabigol parar de jogar, vão dizer, né, vão atribuir ao Gabriel uma idolatria enorme vinculada ao Flamengo. O mesmo vai acontecer com o Hulk, mas como ele ainda está em atividade e ainda jogando pelo Atlético, todas as vezes que o momento não for bom, ele vai ser o cara que vai ser o responsável por dar a cara a tapa e vai ser muito cobrado e também muito hostilizado por alguns torcedores. Ontem, o Eduardo Domingues fez algumas mudanças em relação à equipe principal do Atlético, mexeu na trinca ofensiva, colocou jogadores que estavam no banco para serem titulares, o Dudu saiu jogando, o Cassierra, que fez o primeiro gol, fez um grande jogo, o Bernat também foi titular, e aí o Coelho, o Hulk e o Renier entraram no transcurso da partida, né? As rotações necessárias em Copa do Brasil. O Galo não teve um bom jogo. E aí, aquela velha história, não é uma
atuação que empolga o torcedor, não é aquela coisa que deixa o atleticano com orgulho, feliz da vida, então o Hulk acaba sendo muito responsabilizado por também... Os dois principais jogos da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, palpites com breves comentários, porque a gente tem 4 minutinhos de equipe F. Vamos primeiro com Atlético Mineiro, jogo na Arena MRV, sim, recebendo o Malvadão, Zé Elias. Esse aqui é o palpite ou que palpite e comentário rápido. Flamengo 2-1. Por que você acha que isso vai acontecer? Porque o Flamengo tem mais time? Eu acho que o Flamengo tem mais time. O Flamengo, o Leonardo Jardim está conseguindo colocar uma equipe equilibrada e vem criando muitas oportunidades, né? E com segurança. Breler Pires, rapidinho. Então, esse é o tipo de jogo que o Galo pode se mobilizar para tentar uma vitória, e em casa tem ido muito bem. Com Barba Domingos, 5 jogos na Arena MRV, 5 vitórias. Isso posto? 1-0 o Galo. Rafinha. Bom, o Flamengo precisa também se provar um pouco mais fora do Maracanã, né? Mas é bem mais time que o Atlético, 1-0 Flamengo. Esse jogo acontece às 8h30 de domingo, antes, às 11 da manhã. Abel falou o seguinte: a mídia palmeirense, todos nós palmeirenses, temos que estar preparados, porque será contra tudo e contra todos. Gente, Palmeiras tem uma situação privilegiada, né, cara? Além de ser um time muito bem administrado, né, que junto com o Flamengo são os dois times que se destacam no futebol brasileiro, no quesito administração, no quesito estrutura, essa história de ficar se fazendo de vítima, né, criar um clima de que está sendo prejudicado, não sei, talvez esteja percebendo que vai ser difícil competir, e aí já está começando a querer desviar o foco, exatamente porque a grande verdade é a seguinte: tirando a Libertadores de 2021, né, que foi ganha daquela maneira que nós vimos, né, uma falha individual do Andréas Pereira, aquela coisa toda, e a Supercopa do Brasil lá em Brasília em 2023, o Abel só levou ferro do Flamengo, né? O Abel, ele ganhou do Flamengo 2 vezes desde quando ele jogou o Brasil. Nesse jogo da Supercopa do Brasil e no jogo da Copa do Brasil, quando o Tite era o treinador, que ele venceu dentro do Allianz Parque, mas o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil de 2024. Ou seja, o Flamengo, ele está gerando um incômodo muito grande, muito. Cada vez mais o Flamengo é o centro das atenções, minha gente. Então essas duas situações me chamaram a atenção, né? O Abel, na coletiva de Palmeiras e Jacuipense, ficou mandando indiretas para o Flamengo, ou seja, o Flamengo entrou na mente dele, porque ele só fala do Flamengo, e a torcida do Atlético, durante o jogo Atlético e Ceará, ficou cantando música contra a torcida do Flamengo. O que o Flamengo tem a ver com isso? É realmente engraçado. Mas é isso, né? Não é nenhuma novidade isso que eu estou contando. Pelo contrário, né? Isso tudo acaba sendo o quê? Um instrumento de pressão, né? Você vai falando, estão ajudando, e isso aí acaba gerando uma pressão para que, na verdade, a meta é, então ele vai ser prejudicado agora porque eu estou botando a boca no mundo aqui, e sempre que houver alguma situação na bola dividida vai ser contra. É isso que acaba acontecendo no dia a dia, porque vejam a diferença. Quando o Flamengo é prejudicado, e isso acontece algumas vezes, ninguém fala nada, só quem é do Flamengo. Agora, quando o Flamengo acaba sendo beneficiado em algum lance de jogo, nossa senhora, é uma gritaria, rapaz. Então eu acho que o pessoal está começando a apelar. Eles estão percebendo que o Flamengo está muito forte, que a troca, nós precisamos falar um negócio aqui, que na época rendeu muito, né? Mandaram o Felipe Luiz embora, da forma que foi, depois da entrevista coletiva e tal, muita gente se apegou a esse ponto para fazer severas críticas. Mas o tempo está mostrando que a troca
foi correta. Nada contra o Felipe Luiz, que fez um trabalho histórico no Flamengo, mas o tempo está mostrando que a troca era necessária e foi feita no momento certo e com coragem. Quem é que teria coragem de mandar o Felipe Luiz embora? Por tudo que o Felipe Luiz representa na história do Flamengo, como jogador e como treinador. E depois de acabar de renovar um contrato, foi uma troca de extrema coragem, porém necessária, e que está mostrando que é o certo, né, cara? É o certo. Assim, a performance do time com o Leonardo Jardim, ela melhorou e o início dele é fantástico, né? Como o do Felipe também foi, diga-se de passagem. Mas, cara, existem momentos na vida que você precisa tomar decisões. E o Flamengo, com o Leonardo Jardim, ele está muito forte, ele está muito consistente. E os adversários já perceberam isso. Principalmente o principal adversário, que é o Palmeiras. E o Abel Ferreira, que não é bobo nem nada, ele já se tocou disso, ele sabe quem é o treinador que está à frente do Flamengo, o potencial do grupo do Flamengo, e ele já está botando a boca no mundo para desviar o foco, para incentivar com o apoio de uma parte da mídia. Isso é que me deixa estupefato. Eu vi ontem uma entrevista que parecia uma pauta combinada. Tipo assim, ó, eu vou perguntar pra você, eu levanto a bola pra você e você corta e eu continuo deixando você na cara do gol para você falar o que você quer, envolvendo o Abel Ferreira, que, cara, sinceramente, pega mal. Mas vamos ver aí dentro de campo o que vai acontecer. Mas o pessoal está incomodadíssimo com o Flamengo. O atual campeão brasileiro e tetra da Libertadores da América. Entrou na mente do Abel, hein? Ter perdido o tetra para o Flamengo, ser vice do Flamengo. Ele está obcecado pelo Flamengo. Abel, seja muito bem-vindo ao Maracanã no dia 23 de maio. Será muito bem recebido, viu? Será muito bem recebido. Aliás, o Flamengo, ele tem essa fidalguia, né? A diretoria do Flamengo convida sempre os dirigentes, os representantes para um jantar, né, na véspera dos jogos. As torcidas do Maracanã são muito bem recebidas, as torcidas visitantes. O Maracanã é o melhor estádio do Brasil para você assistir a uma partida de futebol. O clima é ótimo, existe torcida mista. Quanto tempo a gente não vê briga no Maracanã? Tem briga, infelizmente, longe do Maracanã, na rua, porrada, Kombi, os caras gostam de brigar. Agora, no Maracanã, o Maracanã é um estádio cada vez mais família. Então, o Palmeiras será muito bem recebido no Maracanã no dia 23 de maio para um grande jogo entre Flamengo e Palmeiras, mas que eles estão preocupados com o Flamengo, eles estão preocupados. E estão apelando aí, com a ajuda da imprensa. Que loucura isso, gente. O problema é o Flamengo. O problema é o Flamengo. Porque é um caso de sucesso. Fez tudo bem, está numa situação extraordinária, fez o que tinha que fazer, saiu da falência para ser um bilionário, o time mais rico fora da Europa, e esse é o problema, o Flamengo. Entendeu? Típico do brasileiro. Quem faz sucesso me incomoda. Aí começa a arrumar coisa para... É impressionante isso, tá chamando a atenção, hein? Agora, vá se acostumando, porque cada vez mais vai ser assim. O Flamengo ficará muito mais forte, cada vez mais bem estruturado, né? Tem uma janela aí no meio do ano. O elenco do Flamengo vai melhorar, hein, gente? O elenco do Flamengo vai melhorar, hein? Olha... Vocês estão entendendo o que eu quero falar? Assim, o que tem a ver Palmeiras e Jacuipense, entrevista pós-jogo, jogarem diretas para o Flamengo? Porque ele não estava falando para o Corinthians, para o Atlético Mineiro, para o São Paulo, ele estava falando do Flamengo. E durante o jogo do Atlético com o Ceará, a torcida do Atlético fica cantando para o Flamengo. O Flamengo é o centro das atenções, né? É isso. E domingo, 8h30 da noite, vai ser forte, hein? Vai ser um jogão e se preparem que a galera tá apelando aí que o Mengão está incomodando. É ou não é? Gente, esse negócio de SAF no Brasil, nos times de futebol, qual SAF deu certo no Brasil? Bahia, Manchester City, Grupo City, é uma SAF bem sucedida, é uma SAF bem estruturada. Quando eu penso em SAF dar certo no Brasil, eu penso Grupo City Bahia, né? Dentro do universo do Bahia, das possibilidades do Bahia, eu acho que o Bahia ele vem melhorando e se tornando um time cada vez mais competitivo. Embora tenha ficado fora da Libertadores e da Sul-Americana agora, mas você olha para o Bahia e você vê que ele está evoluindo. As outras, sinceramente...
Vocês viram que o John Textor foi afastado lá da SAF do Botafogo? Olha, vou te falar, se eu fosse torcedor botafoguense, eu estaria muito preocupado. Será que valeu a pena toda essa loucura pelos títulos de 2024 do Libertadores do Brasileiro? Tem muito botafoguense que fala que sim, valeu a pena, que toparia a ideia. Mas será? A gente vai saber disso a longo prazo. Porque a curto prazo não tem como saber, até porque o elenco do Botafogo não é um elenco que, pelo menos na minha concepção, vai brigar para cair, nada disso. Pode até sonhar com algum título ali, de repente Sul-Americana, Copa do Brasil, mas a longo prazo o negócio é desesperador. Inclusive, eu estava estudando sobre o assunto desde o afastamento do John Textor. Ele está deixando uma dívida de quase 3 bilhões. Gente, quem vai pagar uma dívida de 3 bilhões? Eu fiz até uma analogia hoje lá no SBT. É basicamente você tem um carro que vale 100 mil, você quer vender esse carro, mas só de dívida ele tem 500 mil reais só de dívida. Ou seja, assim, quem vai querer comprar um carro que vale 100 mil, mas só de dívida tem 500 mil reais? Não faz sentido, né? Pelo menos, eu como investidor, eu não investiria em algo assim. Mas, a ver o que vai acontecer. Mais um episódio daquela situação que eu falo para vocês. Quem é a favor da SAF no Flamengo, eu acho que está sumindo cada vez mais. Inclusive o BAP falou sobre isso, falou sobre outros assuntos também, falou sobre Vasco. Rapaz, sabe o que ele falou? Questionou o empréstimo de ex-patrocinador do Palmeiras ao Vasco. Falou, Flamengo sempre foi a favor de uma liga nacional. Isso é bom que seja dito para todo mundo. O que acontece é que, quando você vai se juntar com alguém, quando vai casar, vou criar uma metáfora aqui para todo mundo entender. O casamento na comunhão parcial de bens funciona assim. O que você tem é seu, o que você vai construir de novo vai ser dividido de igual maneira. Quando você casa com alguém e esse alguém quer invadir o que você tem, o nome disso é desapropriação ou invasão. O Flamengo é contra isso. É uma questão de princípio. Nada contra ou a favor da Liga. É óbvio que o Flamengo é a favor da Liga. A Liga pode duplicar, triplicar o valor do dinheiro do futebol no Brasil. O problema, e o diabo mora nos detalhes, é que forma você vai fazer. Vamos falar, por exemplo, especificamente do caso de Palmeiras e Vasco. No mundo inteiro, vocês têm legislações que não pode o mesmo dono ter dois clubes. Ah, mas ali não tem propriedade cruzada. Claro que tem. E a legislação nacional é clara em relação a isso. Qual instituição financeira vai emprestar dinheiro para vocês e pedir como garantir o título da sua dívida? Quem faria isso? Só quem quiser tomar conta da sua casa. Só olhar o caso do empréstimo da Crefisa ao Vasco da Gama. Qual foi a garantia solicitada? Eu, se fosse banqueiro, pedi o estádio São Januário, um ativo real como garantia. Quem poderia pedir ações da SAF como garantia? Talvez quem queira assumir a SAF do Vasco. Acho que isso é muito claro e óbvio. Não vamos misturar as coisas. Quando falamos de liga no Brasil, a liga tem que existir em cima de propósitos, princípios e valores transparentes para todo mundo. O Flamengo não é contra a liga, mas o Flamengo não vai compactuar com nada que ele ache que não seja correto, decente, ainda que outros clubes fiquem incomodados e se escondam atrás de subterfúgios de que o Flamengo é contra isso. Isso é uma grande bobagem. Amigo, já falei, quando o BAP abre a boca, e ele criticou também a recuperação judicial lá no Botafogo, após a SAF ter aumentado a dívida do clube. Entendo que a gente não pode ficar olhando para trás. No videotape todo mundo é genial, mas o modelo precisa ser revisto. Vamos pegar esse exemplo Botafogo. Posso estar equivocado na ordem de grandeza dos números, mas quando essa SAF foi construída, eram 700 milhões de dívidas, 700 milhões de reais de dívidas. Talvez eu esteja equivocado no número exato. Hoje, pelo que se lê na mídia, o valor é 3,5 vezes maior que o inicial. Aí você pega a recuperação judicial, está incluso a primeira parte da dívida que você entrou em tese para cobrir. Aí não cobriu a dívida antiga, fez 1 bilhão e pouco de dívida a mais e agora um pacote único de reformulação. É aprender com isso. SAF é válido, importante, mas tem que ter limites e obrigações em contrapartida. Não pode dar um crédito, não cumprir com nada e sair ileso com isso. Temos exemplos que estão indo bem, como o Bragantino, Bahia. O capital que vem para ajudar e cumprir com a palavra é sempre bem-vindo. Quem não cumpre tem que ser punido de maneira muito severa. Eu concordo com ele também, tá? Gente, o BAP ele não tá falando nenhuma loucura. Só critica o que o BAP tá falando, os torcedores que torcem para Vasco e Botafogo. Com todo respeito, né? Porque até o torcedor do Palmeiras é contra esse empréstimo da Crefisa. É só ver repercussão em rede social. Os torcedores do Palmeiras não aprovaram. Vários amigos meus que torcem para o Palmeiras, converso com pessoas que acompanham o dia a dia do Palmeiras, conselheiros falaram que não aprovam. Enfim, eles não são a favor. E para finalizar, o BAP ainda criticou grama sintética.
Pois é. A opinião do Flamengo sobre esse assunto é muito clara. O Flamengo entende que o futebol de alto nível, e basta você ver as 5 maiores ligas do mundo onde você tem campo de plástico. Vai montar uma liga no Brasil para ficar maior, mais lucrativa e com campo de plástico? É brincadeira isso, mas é preciso discutir essa situação dentro da CBF. O Flamengo já fez sua consideração. Campo de plástico é uma forma de manter futebol vivo em países que passam 8, 9 meses do ano debaixo de gelo. Aí a gente pega uma ideia dessas e traz para cá para ter custo menor de manutenção? Não é por isso. É para ganhar dinheiro com show. Quem quer ganhar dinheiro com show tem que mudar de segmento, vai fazer show. Quem quer ganhar dinheiro com futebol forte, devia defender campo natural de grama. Esse ponto de vista do Flamengo é claro e objetivo há muito tempo, mas o Flamengo pode decidir sobre isso? Não pode. Se pudesse, já teria feito nesse sentido. Quem pode decidir é a CBF. Também concordo com ele. BAP não falou nenhum absurdo, nenhuma declaração. Repito, só critica o que o BAP disse aí os torcedores. Inclusive os torcedores que torcem para time que tem grama sintética. Porque se você fizer um levantamento entre os jogadores que atuam em grama sintética, eu tenho certeza que a maioria vai ser contra grama sintética. A maioria. E olha, eu não estou aqui defendendo que tem que ter, que não tem que ter. Eu estou defendendo que temos que ouvir os jogadores. Eles entram em campo. Não é você, torcedor, não sou eu, jornalista, torcedor, não é o presidente, não é o dirigente. Tanto é que o Flamengo sempre ouviu os jogadores do elenco. Desde a época que o Felipe Luiz era jogador ainda, ele é contra a grama sintética também. Os próprios jogadores são contra a grama sintética e por isso que eu acho que tem que haver o debate. Eles são os artistas do espetáculo e não nós. Nós não entramos em campo. E o BAP tá certo. Se você pegar as 5 maiores ligas aí, nenhuma tem grama sintética. Então por que aqui no futebol brasileiro é permitido grama sintética? O Gabigol recentemente falou sobre isso também. Outros jogadores já falaram. O próprio Neymar. Ah, mas o Neymar é mimizento. Não, mas nesse caso aí ele tá certo, pô. Ele entra em campo. O De La Cruz, inclusive, próximo jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, provavelmente ele não vai estar à disposição. Por quê? Por ser grama sintética na Arena MRV. Show, galera! É isso aí, nação, tá aí as últimas informações do Flamengo, então, olha só, começou então a preparação do Mengão para a partida contra o Atlético Mineiro. Você já tem seu palpite para essa partida? Eu vou deixar já o meu palpite registrado aqui. Para mim vai dar Atlético Mineiro 1, Flamengo 3. 3-1 para o Flamengo. Escreve aí nos comentários o seu palpite, vamos ver quem vai acertar o palpite dessa rodada do Campeonato Brasileiro. E olha só, nação, uma informação importante. O Flamengo tá na busca de um novo atacante. Um atacante que possa brigar ali a vaga juntamente com o Pedro. Camisa 9 é característica, né? E aí, os nomes que foram citados nesse momento é do Viveiros, que joga no Atlético Paranaense, foram sondados, e também do jogador Luiz Henrique. Só que com o Luiz Henrique tá difícil a negociação, porque o Zenit está pedindo cerca de 50 milhões de euros para poder liberar o jogador para o Flamengo. E aí o Flamengo não quer gastar dessa maneira com o jogador Luiz Henrique. E eu queria deixar a pergunta para vocês. Vale a pena investir no jogador Luiz Henrique? O Flamengo, inclusive, quer renovar com o Pedro, fazer uma renovação de contrato até o fim de 2030. O Pedro está gostando do crescimento do Pedro no Flamengo, depois da lesão que aconteceu também na era do Felipe Luiz. O Pedro está em evolução com o Leonardo Jardim, inclusive é o homem de confiança do Leonardo Jardim lá no ataque. E aí o Flamengo já pensa em renovar o contrato do Pedro até o fim de 2030. Então é uma informação muito importante e eu gostaria da pergunta de vocês. O Flamengo está em busca de um atacante. Qual é a sua opinião? Quem deve ser esse atacante? Quem você contrataria se você tivesse a caneta na mão para poder ali assinar o contrato? Escreve aí nos comentários, deixe a sua opinião, tá bom? E olha, nação, nós temos um grupo de análise esportiva, palpites esportivo, para você que gosta de fazer a sua fezinha. Você vai poder entrar gratuitamente no link que está no primeiro comentário fixado, aonde você entra de forma gratuita e você vai receber os melhores palpites do dia, o melhor do futebol ali, e para você fazer a sua fezinha, e ali você vai estar concorrendo a um manto do Mengão. Só você entrar, clicando no primeiro comentário fixado, tem um link, entra lá de forma gratuita, tá bom? E aí você vai estar recebendo os melhores palpites do dia, para você que gosta de fazer a sua fezinha. É isso aí, nação. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, hein? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.